Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Uma cidade famosa por suas livrarias independentes, suas pontes sobre o rio Willamette, e por uma chuva fina e persistente que parece ter assinado o contrato vitalício com o calendário. Vamos acompanhar David Carver, 38 anos, professor do ensino médio, que estava cortando um frango assado no jantar de domingo da família da esposa, quando a cunhada se levantou, apontou o dedo para ele através da mesa e declarou que estava grávida do seu filho. O que Rachel não sabia é que a mentira que ela costurou com tanto cuidado tinha um fio solto, e alguém estava prestes a puxar esse fio até o fim. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Então, vamos lá. David Carver tinha 38 anos e lecionava História e Literatura no ensino médio de uma escola pública no bairro de Southeast Portland. Era o tipo de professor que os alunos se lembravam anos depois, não porque fosse extraordinário em algum sentido espetacular, mas porque era justo. Explicava as coisas com clareza, tratava os estudantes como adultos em formação e nunca, em 11 anos de carreira, mandou um aluno para a diretoria sem antes tentar resolver o problema com as próprias mãos. Era metódico, organizado. O tipo de homem que guarda recibo de mercado numa pastinha separada por mês, que planeja as aulas do semestre com 3 semanas de antecedência e que acorda às 6 da manhã mesmo no sábado porque o corpo simplesmente não aceita outra coisa. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. Nos Estados Unidos, ser professor do ensino médio público não é como no Brasil, onde o profissional muitas vezes acumula 3 empregos para fechar o mês. Em Oregon, especialmente em distritos bem financiados, um professor com mais de 10 anos de carreira e titulação adequada pode ganhar entre 60 e 80 mil dólares por ano. Não é uma fortuna, mas é uma vida estável. David não era rico, era sólido, e há uma diferença enorme entre as duas coisas. Ele conheceu Lisa Monroe há 10 anos numa livraria no bairro de Pearl District, aquela região de Portland, onde as galerias de arte dividem quarteirão com cafeterias e antiquários, o tipo de bairro que leva os livros a sério. David estava procurando materiais para uma aula sobre poesia americana do século XX. Lisa estava comprando uma antologia de poesia portuguesa, porque, segundo ela própria, tinha um negócio com línguas que ela não sabia pronunciar, mas que soavam bonitas. Eles conversaram por quase 3 horas apoiados numa prateleira de livros sobre arquitetura modernista que nenhum dos dois tinha a menor intenção de comprar. 6 meses depois, ele pediu ela em namoro numa ponte sobre o rio Willamette durante uma das chuvas típicas de novembro que Portland recebe como quem recebe visita da sogra, com paciência e resignação. Eles se casaram 4 anos depois, numa cerimônia pequena com as famílias reunidas, e se mudaram para um apartamento alugado de 2 quartos no bairro de Hawthorne, bairro tranquilo, arborizado, daqueles onde o ritmo da rua convida a pessoa a andar devagar. A família de Lisa era daquele tipo fechado, caloroso e às vezes asfixiante em doses iguais. Os pais, George e Ellen Monroe, moravam a 40 minutos de carro, numa casa com jardim e uma mesa de jantar grande o suficiente para acomodar o clã inteiro todo domingo. Esse ritual não era sugestão, era lei. Domingo era dia de almoço na casa dos Monroe, com frango assado, batata com ervas, aquela salada que a Helen fazia há 30 anos e que ninguém ousava comparar com nenhuma outra salada. A Ellen era daquelas senhoras que recebe um elogio à culinária como se fosse uma declaração de amor e uma crítica à culinária como se fosse uma declaração de guerra. David
Havia aprendido isso no segundo domingo, quando chamou a salada de refrescante e recebeu de volta a receita completa da família em 3 páginas manuscritas, como prova de que refrescante era muito pouco para descrever. O George ficava na cabeceira. O George que media 1,90 m e tinha as mãos de quem trabalhou na construção civil a vida toda antes de abrir uma pequena empresa de instalações elétricas. Ele sorria pouco e abraçava menos ainda, mas tratava David com o que, vindo dele, era um gesto de generosidade considerável. O chamava pelo nome. Havia também Rachel, a irmã mais nova de Lisa, 26 anos na época dessa história, estudante de enfermagem convertida em formada recente, namorada de Kyle Brennan, 22 anos, vendedor de carros, num revendedor de usados na região de Gresham. Kyle era o tipo de rapaz que fica quieto em reuniões de família e ri de todas as piadas do sogro, mesmo das ruins, especialmente das ruins. Tinha cabelo cortado curto, um sorriso de quem pratica sorrir na frente do espelho antes de negociar um carro, e a habilidade específica de parecer presente numa sala sem que ninguém conseguisse lembrar exatamente o que ele tinha dito. Prestem atenção nesse homem, porque Kyle vai ter um papel muito importante nessa história, e quando ele voltar, vocês vão querer reler essa descrição. O domingo em questão começou como todos os outros. David acordou cedo, preparou a aula de segunda-feira, tomou o café que ele fazia sempre forte demais para o gosto de qualquer outra pessoa na casa e saiu com Lisa para o jantar às 5 da tarde. Estava frio, como é normal em Portland em outubro. Aquele frio que não é drama nem neve, é apenas a cidade te informando que o verão acabou e não tem o que fazer a respeito. Eles chegaram. Ellen estava na cozinha com o frango já no forno. George estava na sala com o noticiário ligado, volume alto, como é direito de todo homem em casa. Rachel estava sentada à mesa, Kyle ao lado dela. Tudo parecia absolutamente normal. David cumprimentou a todos, serviu água para Lisa, sentou-se no mesmo lugar de sempre, à direita de George. Começaram a comer. A conversa fluía naquela direção previsível de toda reunião de família, clima, trabalho, o carro do George que estava precisando de manutenção, uma tia que tinha viajado para algum lugar quente. David estava concentrado no frango, que estava bom como sempre estava, quando percebeu que Rachel não tinha dito nada desde que eles chegaram. Observem bem. Ela estava com os ombros levemente curvados para dentro, o garfo mexendo na batata sem comer. Kyle estava com os olhos no prato. Aquele silêncio não era o silêncio de quem está apenas pensando. Era o silêncio de quem está esperando a coragem chegar. David foi o primeiro a notar, mas não disse nada. Foi Rachel quem falou primeiro. Ela pousou os talheres devagar, as mãos tremendo de um jeito visível, e ficou de pé. Não de uma vez só, como quem se levanta impulsivamente. Devagar, como quem ensaiou aquele movimento e ainda assim não tem certeza se vai conseguir completar. Eu preciso dizer uma coisa, ela disse. A mesa ficou em silêncio. Helen parou de mastigar. George virou a cabeça. Lisa olhou para a irmã com aquela expressão de quem acha que vai receber uma notícia boa, um noivado talvez, uma promoção no trabalho. Rachel olhou direto para David e apontou o dedo para ele por cima da mesa. Eu estou grávida de 12 semanas e o filho é dele. O silêncio que se seguiu foi daqueles que a gente só consegue descrever depois, nunca enquanto está dentro. David pousou o garfo, não por dramaturgia, não porque estava processando, mas porque as mãos simplesmente pararam de obedecer. O quê? Lisa foi a primeira a falar. David olhou para Rachel. Do que você está falando? Os olhos dela encheram de lágrimas. Não de uma vez. Devagar, como a mentira que estava sendo construída ali, tijolo por tijolo, com cuidado cirúrgico. Eu não queria dizer nada. A voz dela quebrou. Mas eu não consigo continuar fingindo que não aconteceu. Isso nunca aconteceu, David disse. Calmo. Com uma calma que, olhando de fora, talvez parecesse frieza.
mas que por dentro era o único recurso que um homem inocente tem quando a realidade desmorona em cima dele sem aviso. Aconteceu em julho, Rachel continuou, os olhos molhados agora, a voz num volume que garantia que todos na mesa ouviriam cada sílaba. Na casa do lago. Vocês estavam todos dormindo. Ele foi até o meu quarto. Isso é mentira. Helen já havia deixado a cadeira e estava ao lado da filha, com a mão no ombro dela. George havia se levantado, aquele corpo enorme tomando espaço na sala de uma forma que não precisava de nenhuma palavra para comunicar o que estava pensando. Lisa olhou para o marido. David, ela está mentindo, Lisa. Eu nunca entrei no quarto dela. Nunca. Ele ficava me mandando mensagem depois. Rachel prosseguiu, como quem leu o roteiro tantas vezes que não precisa mais parar para pensar na próxima linha. Me pedindo para não contar. Me ameaçando. Eu não tenho o seu número de telefone. Você deletou as mensagens. Notem a velocidade com que cada acusação aparecia para tapar o buraco da anterior. Era como assistir alguém cozinhar uma sopa ruim, jogando mais sal cada vez que o sabor não prestava. Não conserta, só piora. Mas ela continuava. George Monroe deu um passo em direção a David. Sai da minha casa. Eu não fiz nada. George. Lisa levantou a mão. Deixa eu. Sai. A voz do George não era raiva, era sentença. Lisa olhou para o marido. E David olhou para ela. E naquele segundo, naquele espaço de tempo que não chegava a 2 segundos, mas que ele iria lembrar por anos, ele esperou que ela dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Um olhar que dissesse não acredito nisso teria sido suficiente. Ela não disse nada. David se levantou da mesa, pegou o casaco no cabide da entrada, abriu a porta, saiu sem bater. Cá entre nós. Kyle Brennan não disse uma palavra durante tudo isso. Não olhou para Rachel uma vez sequer. Ficou com o garfo parado, os olhos no prato, como quem está esperando o ônibus num ponto que ele sabe que o ônibus não passa mais. Esse detalhe vai fazer sentido depois. E aqui já dá para guardar uma coisa. Planos construídos em cima do silêncio de outra pessoa sempre dependem de que esse silêncio nunca termine. Quando a pessoa que foi calada decide falar, o plano vai junto. Sempre vai. David passou a primeira noite num motel 6 às margens de uma rodovia na saída de Portland. Aquele tipo de motel que tem o ar-condicionado colado na janela, a colcha com um padrão que parece ter sido escolhido especificamente para esconder manchas, e uma televisão que funciona em canais que ninguém escolheria conscientemente. Ele sentou na beira da cama e ficou olhando para o telefone. Lisa mandou uma mensagem às 10 da noite. Não me ligue. Não tente contato com minha família. Preciso de tempo para pensar. Ele tentou ligar mesmo assim. Ela não atendeu. Tentou a Helen. A Helen atendeu na segunda chamada e imediatamente começou a gritar. Usou a palavra predador. Disse que se ele chegasse perto de Rachel, ela chamaria a polícia. David tentou explicar. Ela desligou. O George mandou uma mensagem de texto, uma frase. Se você souber o que é bom para você, vai desaparecer. David ficou olhando para essa mensagem por um tempo longo. Depois, colocou o telefone sobre a colcha e abriu o computador. Se ele não conseguia fazer ninguém acreditar nele com palavras, ia precisar de outra coisa. Ia precisar de prova. Passou as 2 horas seguintes puxando cada registro digital que conseguia acessar. Histórico de chamadas do telefone. Nada para o número de Rachel. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, 0 contato. Abriu o aplicativo de geolocalização do celular, aquele recurso que registra automaticamente onde o aparelho esteve, hora por hora, com precisão de quarteirão. Buscou o fim de semana de 12 de julho, o fim de semana na Casa do Lago. Para quem não sabe, nos Estados Unidos esse tipo de dado é armazenado automaticamente pelo sistema operacional dos celulares, desde que o usuário tenha o recurso ativado, o que a maioria das pessoas tem sem nem saber. É um mapa completo de onde você esteve, com horário,
duração, até o nome do estabelecimento se houver um cadastrado nas redondezas. No Brasil isso também existe, mas pouquíssimas pessoas sabem como acessar, e menos ainda pensam em usar como prova de algo. O celular de David havia registrado cada movimento daquele fim de semana. Sexta à noite, chegada à casa do lago. Sábado de manhã, uma saída até o mercado com Lisa. Sábado à tarde, o pier. Sábado à noite, de volta à casa. Domingo de manhã, a estrada de volta para Portland. Nunca, em nenhum momento dos 3 dias, o aparelho havia se movido em direção ao quarto de Rachel. Nunca havia ficado parado perto de nenhuma área da casa que não fosse o quarto principal ou as áreas comuns. David tirou capturas de tela de cada ponto do mapa. Salvou tudo numa pasta que ele nomeou simplesmente como provas. Depois, ficou deitado na cama do motel, com a televisão ligada sem volume, e tentou pensar. Por que Rachel faria isso? Ele a conhecia há 10 anos. Nunca havia existido tensão entre eles. Ela era quieta, educada, às vezes distante, mas nada que se pudesse chamar de animosidade. Não havia historial de ciúmes com Lisa, nenhuma briga antiga, nenhum desentendimento que ele conseguisse recordar. Era uma jovem de 26 anos, estudando enfermagem, namorando um rapaz jovem, vivendo a vida dela. Mas o Kyle, David pegou o telefone e abriu o Facebook. Buscou Kyle Brennan. Perfil público, como a maioria dos rapazes de 22 anos que acham que privacidade é coisa de velho. As fotos recentes mostravam Kyle e Rachel num restaurante 2 dias antes do jantar. Ela sorria. Ele tinha o braço em volta dos ombros dela. Não parecia, em nenhuma medida, o casal de uma mulher que estava prestes a expor uma infidelidade na mesa de jantar dos próprios pais. David foi descendo o perfil. Em agosto, Kyle havia publicado uma foto genérica com a legenda "Animado com o que vem aí". Rachel estava marcada. Nos comentários, as amigas perguntavam se era noivado. Rachel respondeu a uma delas. Ainda não, mas algo ainda melhor. Algo ainda melhor do que um noivado. David ficou olhando para esse comentário por um tempo considerável. O telefone vibrou, número desconhecido, mensagem de texto, uma frase. Para de fuçar, este é seu único aviso. Olha a cara de pau. David tirou uma captura de tela daquela mensagem e adicionou à pasta. Depois, fechou os olhos e não dormiu. Na manhã seguinte, ligou para um advogado. O nome era Paul Hendris, especialista em direito de família e difamação. David o encontrou num escritório no 12º andar de um prédio no centro de Portland, sala pequena, paredes cobertas de estantes com pastas numeradas, mesa de madeira com um computador que era claramente mais velho do que a cadeira. Paul Hendris tinha uns 50 e tantos anos, cabelos grisalhos. A expressão de alguém que já ouviu histórias tão absurdas que desenvolveu imunidade completa à surpresa. Tinha uma caneca de café na mesa com uma frase impressa que dizia "World's Okayest Lawyer". David não tinha como saber se era piada ou lembrete profissional. David contou tudo. Paul ouviu sem interromper uma vez. Aqui vale uma pausa rápida. Nos Estados Unidos, difamação com danos comprovados, especialmente difamação que resulta em perda de emprego, de moradia ou de relacionamento documentado, pode gerar processos civis com indenizações significativas. É diferente do Brasil, onde provar dano moral exige um processo longo e a indenização costuma ser mais simbólica do que reparadora. Nos Estados Unidos, dependendo do estado e das circunstâncias, uma acusação falsa comprovada pode custar ao acusador anos de litígio e valores que machucam de verdade. Você tem prova de que não estava com ela? Paul perguntou. Localização do celular, histórico de chamadas, sem nenhum contato com ela nos últimos 2 anos. Isso é defesa. O que precisamos é de prova de que ela está mentindo. Motivo, evidência de fabricação. Como eu consigo isso?
Paul abriu as mãos sobre a mesa. Você não. Eu. Pausou. Vai custar dinheiro e vai custar tempo. Se ela estiver mentindo, tem uma razão. Sempre tem. David contratou Paul Hendricks naquele mesmo dia. Uma semana se passou. Lisa não entrou em contato. A família inteira havia bloqueado David em todas as redes. Ele continuava no Motel 6, pagando por semana, preparando as aulas remotamente, explicando ao diretor da escola que estava passando por uma situação familiar, sem entrar em detalhes que ainda não tinha como explicar direito. Então Paul ligou. Encontrei algo. Rachel entrou com um pedido de assistência estatal 2 semanas antes do jantar. Cobertura médica para gestação. No formulário, o campo de pai da criança está preenchido como desconhecido. David ficou quieto. Desconhecido? Não você. Não ninguém. Ela não estava planejando te nomear originalmente. Algo mudou entre o momento em que ela preencheu esse formulário e o jantar. O que mudou? É o que precisamos descobrir. Mas tem mais. Kyle Brennan tem um registro juvenil selado, uma acusação de agressão que foi reduzida a um acordo. Custou uma chamada para o investigador certo. O que está selado para o público nem sempre está selado para quem sabe onde olhar. A família dele está em situação financeira muito difícil. Mãe sozinha, 3 irmãos, dívidas. David processou isso devagar. Você acha que isso é sobre dinheiro? Eu acho que isso é sobre alguma coisa. Dinheiro costuma ser um palpite seguro. David ainda estava processando quando o telefone vibrou. Número que ele não reconhecia. Prefixo do Hospital São Vicente. Senhor Carver? A voz era profissional, clínica, o tipo de voz que aprende na faculdade a não revelar nada pelo tom. Aqui é Susan Park, do Hospital São Vicente. Precisamos que o senhor venha até cá o quanto antes. O que aconteceu? Rachel está bem? Ela está estável. Mas há algo que o senhor precisa saber pessoalmente. Prefiro não comentar pelo telefone. O senhor pode vir hoje? Sim, às 2 da tarde. E senhor Carver, venha sozinho, sem familiares. David ficou com o telefone na mão por um longo momento depois que a ligação encerrou. Se Kyle soubesse que aquela mensagem anônima de "para de fuçar" ia ser exatamente o que manteve David acordado e documentando até às 3 da manhã, talvez tivesse ficado quieto no sofá e assistido a situação se resolver sozinha. Mas pessoas que mentem em escala costumam subestimar exatamente as pessoas que nunca precisaram mentir. Às vezes a vida prepara uma virada de mesa tão completa que ela avisa antes de acontecer, não com palavras. Com um telefonema de hospital, uma voz clínica que diz "estável", quando poderia dizer "bem", que diz "há algo que o senhor precisa saber", quando poderia dizer tudo, agora mesmo. David pegou o casaco, as chaves do carro e saiu. O Hospital São Vicente de Portland fica num complexo de prédios no bairro de Marquand Hill, numa encosta de onde se avista boa parte da cidade em dias claros. Naquele outubro, não era um dia claro. Era o tipo de tarde de Portland em que a névoa e as nuvens baixas fazem um acordo tácito para cobrir tudo de cinza e deixar só as luzes dos prédios para indicar que ainda existe um mundo lá embaixo. David ficou sentado no estacionamento por 10 minutos antes de entrar. Não por covardia, porque havia algo naquele telefonema, naquele "venha sozinho, não traga familiares", que sinalizava uma virada. E ele precisava de 10 minutos para preparar o corpo para o que quer que viesse. Entrou. Susan Park o esperava na recepção. Tinha por volta dos 45 anos, cabelos escuros presos, jaleco verde hospitalar, uma prancheta debaixo do braço e aquela expressão específica de quem trabalha em saúde há tempo suficiente para aprender a não deixar nada vazar pelo rosto antes da hora certa. Ela cumprimentou David com um aperto de mão firme, profissional, e o conduziu por um corredor lateral até uma sala pequena com 2 cadeiras, uma mesa e uma planta que claramente não recebia atenção regular há algum tempo. Senhor Carver, ela fechou a porta.
Rachel Monroe nos listou como pai da criança no formulário de admissão para o pré-natal. Como o suposto pai está nomeado no prontuário, somos obrigados a coletar dados médicos dele para o registro do bebê. É procedimento padrão, e é com base nisso que estamos autorizados a este contato. Eu sei, e não sou. Susan olhou para ele com cuidado. Realizamos exames de rotina como parte do acompanhamento gestacional. Houve uma irregularidade nos resultados. David não disse nada. Esperou. O tipo sanguíneo de Rachel é O positivo. Ela abriu a prancheta, olhou para o formulário, voltou os olhos para ele. Precisamos do seu tipo sanguíneo para fins de registro médico. O negativo. Ela anotou. Pausou. Olhou para ele com atenção. Senhor Carver, o feto apresenta tipo sanguíneo B positivo. David ficou quieto. Isso significa que é geneticamente impossível que o senhor seja o pai. O quarto ficou menor. Não literalmente. Mas David sentiu a pressão do ar mudar, como acontece quando a realidade se reorganiza ao redor de uma informação que ainda está sendo processada. Aqui vale entender o peso disso. Tipo sanguíneo segue regras de combinação que não mentem. Um pai, o negativo e uma mãe. O positivo só podem gerar filhos do tipo O. Para nascer uma criança B positivo, pelo menos um dos pais precisa ter o alelo B no sangue. Nenhum dos dois tinha. A biologia não tem dia ruim, não tem lapso de memória, não tem medo de represálias. Traduzindo para a nossa realidade. No Brasil, esse tipo de laudo é feito pelo Instituto Médico Legal ou por laboratórios credenciados, com validade jurídica plena. Nos Estados Unidos, o registro hospitalar durante o pré-natal tem o mesmo peso. Rachel já sabe disso? David perguntou. Ainda não. Somos obrigados a informá-la na próxima consulta. Quando é a próxima consulta? Susan olhou para a prancheta. Amanhã de manhã. David olhou para ela. Obrigado. Saiu da sala, caminhou pelo corredor, desceu pelo elevador, atravessou o saguão da entrada, empurrou a porta de vidro e ficou parado do lado de fora, com o vento frio de Portland batendo no rosto, sem casaco, porque tinha deixado dentro do carro, sem conseguir processar imediatamente a escala do que acabara de acontecer. Ligou para Paul do estacionamento. Eles têm prova médica, tipo sanguíneo. Biologicamente impossível que eu seja o pai. Houve uma pausa breve do outro lado. Pode conseguir a documentação? O hospital informa a Rachel amanhã de manhã na consulta. Perfeito. Paul pausou de novo. E David conseguia imaginar o advogado recostando na cadeira, juntando as pontas dos dedos como quem fecha um argumento. Deixa ela receber a notícia. Não entre em contato com ninguém. Não com Lisa, não com a família, não com Rachel. Deixa o resultado chegar. E aí você não vai precisar convencer ninguém de nada. E se a família continuar negando? Lisa me mandou uma mensagem dizendo que o pai dela já está falando que o hospital deve ter errado. Todo mundo fala isso primeiro. É o instinto de quem não quer mudar de posição. Mas quando o hospital confirma por escrito, com o carimbo institucional e a assinatura da profissional responsável, o discurso de que foi erro dura, em média, 2 dias, geralmente menos. David voltou para o motel. Não dormiu naquela noite tampouco. Não foi exatamente angústia o que manteve David acordado até as 3 da manhã, enquanto Portland chovia lá fora com a fidelidade habitual. Foi algo mais parecido com aquela tensão específica de saber que a verdade está prestes a ser confirmada, mas que isso não resolve tudo. Porque a prova ia aparecer, a mentira ia cair, mas o casamento estava partido. Lisa havia ficado em silêncio naquela mesa. O sogro havia mandado mensagem dizendo para ele desaparecer. A sogra havia gritado a palavra predador no telefone. E nenhum tipo sanguíneo no mundo volta atrás essas palavras para dentro da boca de quem as disse. Foco aqui,
porque esse é o ponto que muita gente vai sentir, mas talvez não consiga nomear. Não é a acusação em si que destrói um casamento. É o momento em que o cônjuge tem que escolher entre acreditar no desconhecido ou acreditar no familiar. E a maioria das pessoas escolhe o familiar. Não por maldade, por medo. E medo explica, mas não desculpa. Na manhã seguinte, David preparou a aula de quinta-feira com o laptop na cama, tomou um café do bule de plástico que vinha no quarto e esperou. Ao 12:15, o telefone tocou. Era Lisa. David. A voz dela estava pequena, daquele jeito específico em que a voz de uma pessoa fica quando ela esteve chorando há tempo suficiente para o corpo cansar, mas as lágrimas não terem acabado ainda. Rachel acabou de me ligar. Ela está no hospital. Eu sei. Um silêncio. Você sabia? Me ligaram ontem. David. Ela respirou fundo. Eles disseram que você não pode ser o pai, que os tipos sanguíneos não batem. Eu sei. Outro silêncio, mais longo. Eu não entendo. Ela tinha tantos detalhes. Sabia que você usava uma camiseta cinza na noite do lago. Sabia que você tinha ido ao pier. Eu usava uma camiseta branca. E não fui ao pier sozinho nenhuma vez naquele fim de semana. Fui com você. Silêncio de novo. Por que ela faria isso? David ficou olhando para a parede de tinta amarelada do motel. Você vai ter que perguntar para ela, mas eu tenho um palpite. Kyle. Não era pergunta. Era a voz de alguém chegando sozinha a uma conclusão que já estava disponível há algum tempo, esperando que a pessoa tivesse coragem de pegar. Fala com Rachel, David disse. E depois me liga. Ele desligou. Esperou. Às 4:30 da tarde, Lisa bateu na porta do quarto 211 do Motel 6. David abriu. Ela estava de casaco escuro, o cabelo solto e ainda úmido de chuveiro ou de chuva, os olhos vermelhos daquele vermelho que não é de hoje, é acumulado. Ela ficou parada na soleira olhando para o marido com a expressão de quem não sabe se o correto é entrar ou se o correto era nunca ter saído. Posso entrar? David recuou e abriu espaço. Ela sentou na beira da cama. Ele ficou de pé perto da janela, com as mãos nos bolsos. Eu falei com Rachel. E Lisa fechou os olhos por um momento. Ela confessou. Disse que Kyle pediu para ela fazer isso. Que a família dele é muito católica, que a mãe dele já detestava Rachel, que se soubessem da gravidez, ele seria expulso de casa. Ela abriu os olhos. Kyle disse que seria temporário, que era só para ganhar tempo, que depois que o bebê nascesse, eles contariam a verdade. David não disse nada. Ele prometeu que ia assumir depois, que era só para segurar a situação por alguns meses. Notem o que está acontecendo aqui. Kyle Brennan tinha 22 anos, trabalhava numa revendedora de carros usados, tinha uma família sem dinheiro e uma namorada grávida que a mãe dele já rejeitava. E a solução que ele encontrou foi convencer Rachel a apontar o dedo para um homem inocente na mesa de jantar dos próprios pais. Calculado, frio e completamente covarde, porque no momento em que o plano entrou em colapso, Kyle não estava em lugar nenhum. Era Rachel que estava no hospital recebendo a notícia. Era Rachel que ia precisar desfazer o estrago. Era Rachel quem ia enfrentar os pais, a irmã, o marido da irmã. Kyle só apareceu quando não tinha mais como desaparecer. David. Lisa olhou para ele. Eu sei que errei. Você não errou, Lisa. Ele disse isso sem raiva, o que de certa forma tornava a frase mais pesada do que se houvesse raiva. Você fez uma escolha. Quando eu estava ali, na sua frente, dizendo que era mentira, você escolheu o silêncio. Ela é minha irmã. Eu estava em choque. E eu sou seu marido, por 6 anos. David pausou. Você me olhou e não disse nada. Seu pai me mandou embora da casa e você ficou sentada. Sua mãe me chamou de predador no telefone e você não ligou para me dizer que não acreditava nisso. Lisa abriu a boca. Não estou pedindo explicação, David disse. Estou te dizendo o que aconteceu, porque uma coisa é estar em choque. Outra coisa é ficar uma semana sem me defender para ninguém.
Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu não sabia o que pensar. Eu sei, ele olhou para ela. E é exatamente isso que me diz tudo o que eu preciso saber. O quarto ficou quieto por um tempo. O que você quer que eu faça? Lisa finalmente perguntou. Por enquanto, que você vá para casa. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Depois se levantou, pegou a bolsa, foi até a porta, parou com a mão na maçaneta. Rachel vai contar para meus pais amanhã. E para a família do Kyle também. Tudo bem. David, eu sei que desculpa não resolve. Ele não respondeu. Ela saiu. O chá que estava na mesa de cabeceira desde o começo da conversa não havia sido tocado. Estava frio e intacto, como se fosse a única testemunha honesta daquele quarto. 2 dias depois, Rachel Monroe sentou na sala dos pais e contou tudo. Contou que era Kyle o pai, que ele havia proposto o plano, que ela havia concordado por medo de perdê-lo, que os detalhes sobre David, a camiseta, o pier, o nome das coisas, ela havia inventado ou montado a partir de conversas soltas que Lisa tinha com a família ao longo dos anos. Que a cor da camiseta ela havia chutado porque sabia, por Lisa, que David era do tipo que sempre dormia de camiseta. Que a mensagem anônima ameaçando David fosse parar de fuçar havia partido do celular de Kyle. Que ela sabia desde o início que estava errada e que não tinha dormido direito em semanas. George Monroe ouviu a filha falar durante 45 minutos sem interromper uma vez. Quando ela terminou, ficou quieto por um tempo que Lisa descreveria depois para David como o silêncio mais assustador que já ouvi na minha vida. Depois se levantou, foi para o quarto, fechou a porta e ficou lá por 1 hora. Ellen chorou. Primeiro por Rachel, depois por David, depois por Lisa, depois por ela mesma, na ordem mais ou menos exata em que as culpas foram chegando. Rachel postou um texto de desculpas no Facebook naquela mesma tarde. Era sincero, detalhado e mencionava explicitamente que David Carver não havia feito nada do que ela havia afirmado. A postagem ficou no ar por 57 minutos antes de ela deletar, porque os comentários foram chegando mais rápido do que ela conseguia processar, de amigas, de colegas de faculdade, de pessoas que ela mal conhecia, e a mistura de apoio e julgamento foi avassaladora demais para aguentar de frente. Mas 57 minutos na internet é tempo suficiente para que muita gente veja, salve, compartilhe. A família de Kyle soube naquela mesma tarde. Contexto importante aqui. Nos Estados Unidos, especialmente em famílias com forte base religiosa, uma gravidez fora do casamento, seguida de uma tentativa de encobrir a paternidade, é o tipo de situação que não tem mediação possível. Não é como no Brasil, onde muitas famílias negociam a situação aos poucos, tentam preservar alguma aparência de unidade. Famílias americanas de tradição religiosa conservadora tendem a encerrar esse tipo de coisa com uma velocidade que às vezes parece brutal para quem observa de fora. A mãe de Kyle o expulsou de casa na mesma noite. Não houve discussão prolongada. Houve uma conversa de 15 minutos e uma mala colocada na varanda. Kyle foi morar no sofá de um colega de trabalho da revendedora. Essa informação chegou até David por intermédio de Paul, que ainda estava acompanhando o caso de perto. Paul ligou na manhã seguinte com a atualização completa. Rachel havia confirmado a paternidade de Kyle formalmente junto ao hospital. O registro havia sido corrigido e a documentação estava disponível caso David precisasse para qualquer fim legal. Você quer entrar com alguma coisa contra ela? Difamação, dano moral? David ficou um momento pensando. Não por agora. Deixa eu resolver o lado pessoal primeiro. Entendido. Mas guarda essa opção. O prazo não é amanhã. Os pais de Lisa telefonaram. O George primeiro. David. A voz do sogro tinha perdido aquela firmeza de sentença que ele usara na noite do jantar. Estava mais grave,
mais lenta, como quem está lendo um texto que escreveu e reescreveu várias vezes antes de ter coragem de ler em voz alta. Cometemos um erro terrível, e eu sei que desculpa não é suficiente. David não disse que estava tudo bem, porque não estava. Queremos que você venha jantar, conversar como família. Não sou família por enquanto. Uma pausa. Você ainda é casado com minha filha. Por enquanto. O George ficou quieto. David desligou. A Ellen deixou um recado no correio de voz. A voz dela estava quebrada de um jeito que não era dramaturgia. Era genuíno. Ela disse que deveria ter confiado nele, que sabia que David não era aquilo, que havia deixado o medo e o amor pela filha obscurecerem o que sabia ser verdade. E então, no final da mensagem, depois de tudo isso, depois do choro e das desculpas e do peso de 30 anos de jantares de domingo compartilhados, a Ellen fez o que a Ellen sempre fazia quando não sabia mais o que dizer. Deixou uma receita. Disse que ia mandar a do frango assado por e-mail, que David sempre tinha gostado, que pelo menos isso ela podia dar. David ouviu a mensagem até o fim. Depois, deletou. Não por crueldade, por autopreservação. E talvez um pouco porque a ideia de receber uma receita de frango como compensação por ter sido chamado de predador era mais do que ele conseguia processar com o coração, ainda verificando se os pedaços todos estavam no lugar. Lisa pediu para se encontrar com David novamente 2 dias depois da confissão de Rachel. Dessa vez, não no motel, no apartamento deles, em Hawthorne. O apartamento que David havia deixado com uma mala de 3 dias e que agora tinha ficado quase 2 semanas sem ver. Ele foi. Estava tudo igual. O café da Lisa no fogão, o livro dela na mesinha da sala, com um marcador de página no mesmo lugar de quando ele havia saído. As plantas que ela regava toda segunda e quinta, regadas. A vida continuando com a normalidade doméstica de quem ainda não tinha certeza se estava esperando alguém voltar, ou apenas seguindo os rituais por falta de melhor coisa para fazer. Eles sentaram à mesa da cozinha. Não no sofá. A mesa tem aquela propriedade específica de criar distância gerenciável, de separar sem afastar completamente. Você quer o divórcio. Lisa disse isso antes que ele falasse. Não era pergunta, era constatação. David olhou para ela. Sim. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu não quero perder você. Eu sei. Ifune. Posso fazer diferente. Posso, Lisa. Ele disse o nome devagar, sem dureza, mas com a firmeza de alguém que decidiu e que sabe que vacilação nesse momento é crueldade disfarçada de gentileza. Você vai ser uma pessoa diferente depois disso. Eu acredito nisso. Mas não vou ser eu que vai colher essa pessoa diferente. Ela abriu os olhos. Por quê? Porque quando foi mais importante você ficou quieta. Pausou. E eu não consigo desaprender isso. Não agora. Talvez nunca. Os ombros de Lisa se curvaram levemente. Aquele movimento involuntário do corpo quando absorve algo que a mente ainda está tentando negar. As mãos dela na mesa, quietas, os dedos não entrelacados como normalmente ficavam quando ela estava pensando, mas sim separados, soltos, como quem não tem mais certeza onde colocar as próprias mãos. Eu tenho os papéis aqui, David disse. Ele puxou o envelope da bolsa. Já assinado pela sua parte, revisado por Paul, tudo em ordem, colocou sobre a mesa. Lisa olhou para o envelope por um longo momento. Depois, pegou a caneta que estava no porta-canetas perto do fogão, aquela caneta azul que ficava ali há meses para anotar lista de compras e receitas e os horários de consultas médicas, e assinou. Não rápido, não devagar, com aquela velocidade de quem está fazendo algo que sabe ser irrevogável e não está tentando nem apressar nem protelar, apenas fazendo. David pegou o envelope, guardou na bolsa. Eles ficaram sentados à mesa por mais alguns minutos, sem falar. Não havia mais nada que precisasse ser dito, mas nenhum dos dois estava com pressa de fechar aquela última cena.
Às vezes, as pessoas precisam de um momento de silêncio não para resolver nada, mas para registrar que algo existiu. 6 anos. Uma livraria em Pearl District. Uma ponte no rio Willamette sob chuva de novembro. Uma família de almoços de domingo. Tudo isso havia sido real. E tudo isso havia sido destruído numa mesa de jantar por um rapaz de 22 anos que não queria enfrentar a mãe. David se levantou. Lisa ficou sentada. "Eu torço para você", ele disse. E era verdade. Ela não respondeu. Ele saiu. Guardem esse instante. Porque não é todo homem que sai de um casamento destruído sem precisar que o outro seja o vilão da história. David Carver não estava com raiva de Lisa naquele momento. Estava triste. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Raiva quer vingança. Tristeza quer, às vezes, apenas ir embora e recomeçar. Paul Hendricks ligou meses depois. O processo em Oregon tem prazo mínimo obrigatório, e David havia aprendido que a lei não acelera por ninguém, nem mesmo por quem tem razão. Está finalizado. Divórcio homologado. Obrigado, Paul. Você quer mesmo não entrar com a difamação? David ficou um momento olhando pela janela do novo apartamento que havia alugado no bairro de Division Street, uma região de Portland, com cafeterias e restaurantes étnicos, e aquela energia de bairro que está sempre entre o que era e o que está se tornando. O apartamento era menor do que o de Hawthorne. Tinha uma janela que dava para um jardim que pertencia ao vizinho do lado e que ninguém ali dentro havia pedido, mas que estava disponível de graça toda manhã. "Não", David disse, "não preciso." "Por quê?" "Porque Rachel vai carregar isso por muito tempo sem a minha ajuda." Uma pausa. Paul Hendricks, que havia ouvido histórias de divórcio por 20 e tantos anos, ficou em silêncio por um segundo mais longo do que o habitual. "Você está bem?" David olhou para o jardim do vizinho. Uma era densa que havia tomado conta de uma grade de madeira velha, verde escura, teimosa, crescendo com a indiferença tranquila de quem não precisa de sol nem de aplausos para seguir em frente. "Vou ficar", ele disse, e desligou. Rachel Monroe teve um menino saudável no início de abril. Kyle Brennan, depois de alguns meses no sofá do colega, conseguiu um quarto num apartamento compartilhado em Gresham e, segundo o que chegou aos ouvidos de David por vias indiretas, estava tentando estar presente na vida do filho. Se ia conseguir, só o tempo diria. A família do Kyle ainda não havia retomado contato. A mãe dele era daquele tipo de pessoa que leva muito tempo para reabrir uma porta que fechou com força, e talvez nunca reabrisse completamente. Lisa foi morar por um tempo na casa dos pais. Ellen e George Monroe estavam tentando, à sua maneira, lidar com o que a mais nova havia feito e com o papel que cada um havia tido na forma como a coisa foi tratada. George, que era o tipo de homem que reconhece erro uma vez e nunca mais menciona, havia tentado contato com David mais 2 vezes. David havia respondido cordialmente e deixado as conversas em aberto, sem comprometer nada. Não havia mais família ali. Havia apenas pessoas que um dia foram família e que agora navegavam o que havia sobrado disso. David voltou à sala de aula na segunda semana de novembro, 2 dias depois do divórcio ser finalizado. Entrou, fechou a porta atrás de si, e os alunos levantaram os olhos das cadeiras com aquela expressão que os adolescentes têm quando percebem que um adulto entrou na sala com alguma coisa diferente por dentro, uma leveza ou um peso ou qualquer coisa que antes não estava ali. David colocou a pasta sobre a mesa, olhou para a turma e disse "bom dia", do jeito que sempre dizia. E a aula começou. Para situar quem nunca esteve por lá, nos Estados Unidos, professores do ensino público têm proteção de cargo após um período de experiência que varia por estado. Em Oregon, depois de 3 anos consecutivos de avaliação satisfatória, um professor recebe o que se chama de tenure, uma estabilidade que dificulta muito a demissão sem causa justificada.
Isso significa que, enquanto David não fosse indiciado formalmente ou houvesse uma investigação interna aberta, o cargo estava seguro. A acusação havia circulado dentro da família Monroe, mas nunca chegou à escola, nunca virou processo, nunca gerou nenhum registro oficial além das mensagens trocadas entre pessoas que, eventualmente, haviam reconhecido a própria mentira. David ficou. E é isso que importa. Não o drama da acusação, não a frieza do Kyle ao armar o plano, não o choro da Rachel ao desmanchar, não as desculpas tardias do George. O que importa é o que David fez nas horas mais escuras daquele período, quando não tinha ninguém do seu lado, nenhuma prova ainda em mãos, nenhuma confirmação médica, nenhum aliado, além de um advogado que ele havia contratado há menos de um dia. O que ele fez foi documentar, não bater na porta dos Monroe exigindo ser ouvido, não postar nada nas redes, não ligar para amigos em comum para contar a versão dele. Documentar, reunir prova, contratar ajuda especializada e esperar que a verdade, que não tem pressa mas também não desaparece, fizesse o trabalho dela. Sabe o que é engraçado nisso tudo? A mensagem anônima que mandaram para David dizendo "para de fuçar" foi exatamente o que o fez fuçar mais. Se tivessem ficado quietos, talvez a investigação de Paul tivesse demorado mais. Mas quando alguém ameaça uma pessoa inocente que já não tem mais nada a perder, a única direção que essa pessoa tem é para frente. Nunca ameace alguém que já perdeu tudo. Porque quem não tem o que perder, não tem o que parar. Essa é uma das coisas mais antigas que existem e que, curiosamente, pessoas novas ainda precisam aprender na própria pele. E Rachel Monroe, ela não era uma pessoa má. Era uma pessoa assustada que amava alguém que não merecia tanto amor. E cometeu o tipo de erro que pessoas assustadas cometem quando acham que estão protegendo o relacionamento, quando, na verdade, estão destruindo tudo ao redor para manter viva uma coisa que, como viria a se tornar claro, não era forte o suficiente para sobreviver à verdade de qualquer jeito. Quantas pessoas vocês conhecem que destruíram laços de uma vida inteira tentando proteger algo que não suportava nem 2 meses de exposição? E Lisa Monroe não foi vilã. Foi uma mulher que, num momento de colapso emocional, escolheu a familiaridade sobre a confiança, escolheu o sangue sobre o voto. E isso é humano, é compreensível, é o tipo de coisa que acontece com pessoas boas em situações impossíveis. Mas humano e compreensível não significa sem consequência. David Carver não a puniu pelo erro. Simplesmente reconheceu que havia uma informação nova sobre a mulher com quem estava casado, uma informação sobre o que ela fazia quando pressionada no limite, e tomou uma decisão baseada nessa informação, sem raiva, sem vingança, com a frieza e a dignidade de quem respeita o suficiente para não fingir que está tudo bem quando não está. Medo explica, não desculpa. E amor que não consegue sobreviver à dúvida mais difícil, talvez não fosse exatamente o amor que parecia ser na livraria de Pearl District 10 anos antes. David Carver ainda mora em Portland, no apartamento de Division Street, com o jardim de era do vizinho que não pediu, mas que recebe todo dia pela janela. Ainda acorda às 6 da manhã mesmo no sábado. Ainda faz o café mais forte do que qualquer outra pessoa consegue beber. Ainda é o tipo de professor que os alunos lembram anos depois, não porque é espetacular, mas porque é justo. E às vezes, quando a névoa fecha sobre a cidade e as luzes dos prédios lá embaixo são a única coisa que indica que o mundo não acabou completamente, ele abre o computador, olha aquela pasta que nomeou simplesmente de provas e pensa que fez bem em não deletar, não porque precisa, mas porque é bom lembrar que num momento em que tudo apontava para o buraco, ele foi metódico, foi organizado, foi o tipo de homem que guarda recibo de mercado numa pastinha separada por mês. E isso foi suficiente.
Se você está assistindo isso e conhece alguém que passou por algo parecido, que foi acusado injustamente e ficou sozinho no momento mais difícil, compartilhe essa história. Porque as pessoas que foram aonde David foi precisam saber que a verdade tem um jeito de aparecer onde menos se espera e que documentar com calma vale mais do que gritar mais alto. Deixa aqui nos comentários sua cidade. Você vai se surpreender de onde essa história chega. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. A próxima história já está a caminho. E como sempre, vai valer cada segundo. A gente se vê na próxima.